Meus amados irmãos, graça e paz, eu espero que todos vocês estejam cheios da graça de Deus, né? Hoje é domingo, dia 1º de agosto de 2021, e há algum tempo já que eu não gravo uma aula para poder postar aqui, até porque retornaram as aulas no templo, né, na Igreja Batista Hermon, estamos estudando a lei de Deus, e como eu já comentei com todos vocês, uma aula presencial muito diferente de uma videoaula. Relembro a todos que não tem um estúdio, não tem um tratamento de som, um tratamento de vídeo, não é a melhor das qualidades para poder fazer aula por esse canal de comunicação, mas ainda assim essas aulas servem de suporte para os irmãos que acompanham conosco a Escola Bíblica Dominical no templo, que uma vez ou outra não podem comparecer, e para não deixar os irmãos a descoberto e permitir que todos participem da mesma forma da divisão do conhecimento, né, eu trago essas aulas para cá. E há algum tempo já que as aulas presenciais estão acontecendo, mas é lógico que a gente conversa outras coisas que não são exatamente o foco da aula, e isso faz com que a aula presencial seja um pouco mais lenta do que a videoaula. Então, passo a compartilhar com vocês agora aí a tela do que nós temos aprendido desde a última vez em que postei a videoaula aqui, né? Então, sigamos. A respeito da Torá, nós já temos visto aí que se tratam de 613 regras, 613 mandamentos, né, os quais Deus entregou por meio de Moisés, lá no Monte Sinai. Tá? Eu sempre trago isso aí para poder lembrar a vocês que as leis não foram de Moisés, não veio da cabeça dele. Foram leis reveladas por Deus para guiar o povo de Israel, enquanto povo de Deus, enquanto existisse. Tá certo? Enquanto esse povo existir, as leis de Deus teriam sido entregues por Deus para conduzi-los na caminhada. Tá? Desde a última aula, então, nós paramos em não jurar em nome de ídolos, passamos agora à proibição de número 26. E a proibição de número 26 é exatamente de não fazer profecias em nome de um ídolo. Existe, então, esse mandamento, né? Nós não podemos permitir, não podemos também realizar essa atividade, não podemos fazer profecias em nome de um outro Deus que não seja o verdadeiro Deus. Tá bom? E o texto bíblico que diz a respeito disso é: mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Veja, então, a seriedade do fato que é dizer que Deus falou. São duas profecias diferentes, são dois mandamentos diferentes, duas proibições diferentes, dentro do mesmo texto aí de Deuteronômio 18:20. A primeira é de não falar em nome do verdadeiro Deus uma coisa que ele não falou, certo? A outra coisa é não falar em nome de outros deuses. Então, são duas proibições diferentes. E a pena disso aí é a pena de morte, lembrando a você, é sempre bom lembrar, que dentro do sistema penal judaico existe a pena de morte, né? Ou existia a pena de morte. Entretanto, uma série de requisitos deveriam ser cumpridos para que esse mandamento fosse, para que essa pena fosse executada. Algumas delas praticamente que inviabilizavam o cumprimento da sentença, que é o transgressor ser avisado em menos de 4 segundos de que ele estaria para poder cometer um pecado digno de morte, né? E ele ainda confirmar dizendo: eu sei o que estou fazendo, sei das consequências e mesmo assim quero fazer. Isso praticamente inviabiliza, né? A não ser que a pessoa tenha um coração de fato perverso, inviabiliza a realização de uma pena de morte. O que mais? Precisava de ter pelo menos 2 testemunhas que acompanharam esse aviso e a obstinação dessa pessoa que cometeu uma transgressão digna de morte. Além disso, essa pena de morte só poderia ser julgada, tinha que passar por um processo judicial, e essa pena de morte só poderia ser decretada por um conselho de juízes reunido, que era o Sinédrio. Tinha o grande Sinédrio, que era formado por 72 juízes, né, e outras configurações de tribunal, certo? Fato é que deveria ser penalizado apenas respeitando essas exigências mínimas que comentamos até agora.
ok? E esse sinédrio não existe mais, porque o sinédrio, esse conselho de juízes, só pode existir enquanto existir o Templo de Jerusalém. E o Templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo, pelos romanos, e desde então o que restou da grande construção que os discípulos até elogiam ali em Mateus 24, pela grandiosidade da construção, o que sobrou foi um muro externo do complexo do templo ali. Então não tem templo, não tem sinédrio, né, esse conselho de juízes, logo não há pena de morte, não há aplicação da pena de morte para as transgressões do texto, ok? Dos mandamentos e das proibições da lei de Deus. Prossigamos, então. Como eu disse para vocês, né, não se pode fazer, então, a profecia em nome de outros deuses, também não se pode fazer falsas profecias, mesmo que seja em nome do Deus verdadeiro. Isso traz para a gente a seriedade que é a gente virar e dizer, olha, Deus me mandou te dizer o seguinte, porque se Deus não mandou dizer e nós estamos colocando palavras na boca de Deus, isso caracteriza a falsa profecia. E nós temos que ficar muito atentos, porque nem sempre é fácil perceber, né? O que a Bíblia recomenda, o que a lei recomenda é o seguinte, se o profeta disser alguma coisa e essa coisa não se cumprir, trata-se de falso profeta, ele tem que morrer. Entretanto, esse é um período, é uma faixa de tempo, um espaço de tempo que ele é muito tenso para a pessoa que está ouvindo ou para o povo que está ouvindo a profecia. Porque do momento em que a palavra profética, mesmo que seja falsa, no momento que o falso profeta abre a boca e diz que Deus está falando, até o momento onde seria razoável o cumprimento da profecia, é o momento onde todos estão tomando aquele profeta por um profeta verdadeiro, principalmente se ele estiver falando em nome do Deus verdadeiro. E quando se vê que não se cumpriu a profecia, aí sim que surge a certeza de que a profecia era falsa, que Deus não tinha de fato falado aquelas coisas que o profeta está dizendo. E até que isso aconteça, vidas já foram destruídas, sonhos já foram desfeitos, pessoas já abriram mão de oportunidades, já abriram mão de estilos de vida para poder obedecer a uma profecia que não existiu, uma profecia falsa. Então, vigia, né? Tome cuidado com isso. Você que sente impulsos e julga pertencerem e estarem vindo de Deus, e você que ouve as profecias, essas supostas profecias, tenha cuidado. Eu sou um crente continuista, eu penso que os dons ainda existem nos dias de hoje e não estão restritos ao povo de Israel. Penso que os dons permanecem no seio da igreja enquanto a igreja existe. Sei que existem pessoas que discordam do meu ponto de vista, entendo o ponto de vista delas, mas veja bem que é sério demais dizer que Deus disse quando Deus não disse, a pena era de morte, tamanha gravidade de dizer uma falsa profecia. Prossigamos então, olha aí, ó, é o mesmo texto bíblico, porém uma parte diferente, né? A parte B do versículo é que proíbe a falsa profecia. Sigamos então com a proibição de número 28, já que não se pode fazer falsas profecias em nome do Deus verdadeiro, e nem profetizar em nome de um Deus falso, então também é proibido dar ouvidos a quem profetiza em nome de um Deus falso. Por quê? Algumas vezes as profecias não vêm apenas para consolar, elas vêm também para corrigir, elas vêm também para anunciar um fato futuro, alguma coisa que está para acontecer, seja essa coisa uma prova de que Deus está falando, ou uma forma de autenticar que o profeta é um profeta verdadeiro, né? Seja para poder enaltecer a glória do Deus verdadeiro. Então, quando ela vem para corrigir, às vezes ela vem prenunciando destruições, vem prenunciando situações de dificuldade, vem projetando morte, vem projetando fome, e nesses casos, aquele que está profetizando em nome de falsos deuses, por mais que ele diga de profecias duras, por mais que ele faça prognósticos ruins, ele não deve ser ouvido. Mas, Diego, e se é um camarada que as coisas que ele fala acontecem, né? Se ele falou em nome de um Deus falso, ainda que as coisas que ele fale aconteça,
ele não merece crédito. Então, o coração do verdadeiro crente nunca vai depositar confiança em quem profetiza em nome de um falso Deus e nunca deve temer um profeta que profetiza em nome de um falso Deus, por mais miraculoso e poderoso que esse suposto profeta seja e demonstre ser poderoso, tá bom? Olha aí, ó. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Ou seja, por mais que não seja o mover de Deus, é um mover permitido por Deus, por vezes para provar o coração daqueles que se dizem seguidores e servos do Deus verdadeiro. Um verdadeiro servo de Deus resiste até mesmo às coisas sobrenaturais que porventura um ser humano possa fazer em nome de outro Deus. Veja bem que a preocupação é sempre a prevenção à idolatria, tá bom? Não se deve temer, então, o profeta que faz previsões em nome de outros deuses, por maiores que sejam as qualidades desse profeta. Ainda que o profeta idólatra faça sinais ou milagres, ele deve ser ignorado, tá bom? Proibição de número 29, não ter piedade de um falso profeta. Deuteronômio 18, 22. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. E aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Então, temos aí, então, a proibição de temer e também não ter a piedade de um profeta que seja falso, porque a penalidade para ele é a penalidade de morte. Não se deve, então, ter pena de alguém que, mesmo fazendo milagres, ilude, assedia, engana o povo de Deus para seguir outros deuses. Tá? Proibição de número 14, não jurar por um ídolo. E isso é interessante a gente ver, porque o Novo Testamento, inclusive, ele repete a orientação de que não devemos nos prender em julgo desigual com os infiéis. Isso, normalmente, a gente aplica, quando a gente vai falar disso no meio da igreja, a gente vai falar em termos de relacionamento, casamento, namoro, que não devemos ter relacionamento desse grau de intimidade com os incrédulos, com pessoas que adoram outros deuses. E isso também se aplica a essa circunstância, né? Tem sido uma das principais preocupações da igreja hoje, da igreja contemporânea, essa mistura, né, de crentes com não crentes. Isso dá problema no futuro em virtude do exercício da fé, né? Mas isso se estende para outras condutas também. Por quê? Porque, por exemplo, lá na obra do Moshe Maimônides, que tem servido, por exemplo, de base para essa aula aqui, quando você tem um relacionamento, por exemplo, uma firma comercial, uma sociedade comercial, com uma pessoa que não serve ao mesmo Deus que você, em algum momento pode surgir, principalmente em sociedades comerciais, né, empresas, negócios, pode haver um momento onde vai surgir uma desconfiança entre as partes. E uma das maneiras que os antigos, e até hoje a gente tem essa praxe, né, essa prática, uma das maneiras de superar essa desconfiança é exigir que a pessoa jure em nome de Deus, né? E Jesus pega e deixa até muito claro, olha, vocês têm que ser conhecidos por dizer sempre a verdade. Então, não jurem, seja a palavra de vocês o sim, sim, e o não, não. O que passar disso vem do maligno. Entretanto, essa prática de fazer a pessoa jurar em nome de Deus também vigorava no meio dos infiéis, no meio dos idólatras. E aí, se você tem um relacionamento comercial com um idólatra e desconfia dele, você vai fazer ele jurar pelo nome de quem? De Baal, né? De Asherá, dos deuses Baal Peor? Proibido, então, fazer com que uma pessoa jure pelo nome de um ídolo, mesmo que ela não seja crente, tá? Tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Não invoquem o nome de outros deuses, não se ouçam tais nomes nos seus lábios.
nem no nosso, e nem por nossa provocação fazer com que outras pessoas pronunciem o nome de outros deuses, tá bom? Não se deve pronunciar o nome de outros deuses, nem que seja para fazer um descrente jurar. Como já falei aí, às vezes, isso é interessante dizer também, que alguns judeus ortodoxos e pouco respeitosos em relação aos cristãos, nunca pronunciam o nome de Jesus, porque entendem que nós o consideramos filho de Deus, e quando pronunciam o nome de Jesus, alguns desses ortodoxos mais agressivos só pronunciam se for para ridicularizar. Eu disse até na aula presencial, geralmente se referem a ele como JC, ou como o pendurado, né? Ou como aquele apóstata, no sentido de não pronunciar o nome de um ídolo, tá certo? Proibição de número 8, não praticar a magia. Eu acho que a gente vai caminhando um pouco aqui, até que eu possa suspender essa aula aí por volta do minuto número 20, para essa aula não ficar muito extensa. Mas essa parte é bastante interessante e gostaria que você prestasse atenção. Não praticar a magia. Eu trouxe algumas traduções diferentes de textos bíblicos para poder mostrar a você que existem... O problema não é muito bem da tradução, mas é de como o tradutor trabalha o texto. Hoje, a gente comentou no templo, durante a Escola Bíblica Dominical, que existem duas formas principais que os tradutores usam para poder fazer as traduções do texto original, lá no grego e no hebraico, no caso do Antigo Testamento hebraico, e trazê-lo para a língua portuguesa. Uma delas é valorizando cada palavra, palavra por palavra do original, ganha um significado palavra por palavra em português. Essa é a tal da tradução de equivalência formal. Então, as palavras, mesmo que sejam muito difíceis lá naquela língua, o encaixe do pensamento seja muito difícil na cultura judaica original, ela é trazida dessa forma para a língua portuguesa. Entretanto, existem traduções que prestam mais atenção em como você, leitor, vai entender o texto, né? Então priorizam o entendimento do texto e não palavra por palavra. Um exemplo que eu dei lá hoje é o seguinte: antigamente se acreditava que os sentimentos vinham de dentro do intestino. Então, amar com entranháveis amor, um amor que venha das entranhas. Para que o leitor contemporâneo entenda, às vezes é dito amar de todo o coração. Embora a gente também saiba que o coração, o órgão que bombeia sangue, não é a fonte dos sentimentos. Se existe algum sentimento que o nosso corpo experimenta, ele é disparado, em princípio, por ondas cerebrais. Mas dizer que as pessoas amam com o cérebro não surte o mesmo efeito. A gente fala que ama do fundo do coração, ama do fundo da alma, né? E essa é uma tradução que ela busca privilegiar quem está lendo para entender. Tá? E aí eu trouxe diversas traduções aqui para mostrar para vocês como é que os tradutores entenderam essa proibição. Olha só, a Revista e Corrigida, que normalmente é uma tradução de equivalência formal, presta atenção nas palavras. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, aqui tem a proibição de relacionamento com adivinhadores e com encantadores. Próxima tradução, nova versão internacional. Não recorram a médiuns, nem busquem os espíritas, pois vocês serão contaminados por eles, e eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Aqui vai uma nota apologética, uma questão de defesa da fé. Normalmente, os seguidores da doutrina espírita, essa doutrina que foi codificada por Allan Kardec no século XIX, eles costumam dizer que os cristãos que valorizam a Bíblia como sendo a palavra legítima de Deus, sem qualquer corrupção, sem qualquer falha, normalmente acusam os cristãos de influenciarem na tradução do texto bíblico colocando palavras que não existiam, porque o espiritismo enquanto religião formal não existia até o século XVIII. Mas a nota apologética que eu trago para você, né, a defesa da fé que eu trago para você, é que é o seguinte: embora a religião espírita não tenha sido codificada como religião formal até o século XIX, meados aí de 1850, 1860, as práticas espíritas já ocorriam desde sempre, né? Então, por isso,
as pessoas que são intermediárias entre o mundo dos espíritos e o mundo material, são os médiuns, o meio pelo qual esse contato é feito, é proibido no texto bíblico, assim como a busca de contato com esses espíritos do lado de lá. Diego, é possível? Não é possível? O meu pensamento é de que não é possível. Penso que existe base bíblica suficiente para isso. Mesmo que as minhas bases bíblicas não sejam de todo aceitas, fato é que a Bíblia proíbe esse contato. Tá? E Cristo, como um bom judeu e como um cumpridor da lei, não permitirei que esse fato ocorresse, mesmo durante a vigência do Novo Testamento. Tá bom? Olha aí a próxima tradução numa versão católica. Não vos dirijais aos espíritos e nem aos adivinhos. Não os consulteis para que não sejais contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, torna aí a palavra espíritas. Não se voltem para os necromantes e nem para os adivinhos. Essa é a tradução da Nova Almeida. Então, necromante já traz uma ideia de quem busca o espírito de alguém que já morreu. Né? Necro vem de, você vai lembrar aí de necrotério, tem a ver com morte, necro, e o mante do cartomante, a pessoa que faz previsões, leitura do futuro a partir de algum método. E nesse caso aí, a escolha seria, a proibição seria de consultar os mortos, tá certo? Olha essa tradução da King James. Não vos voltareis para os que consultam os espíritos dos mortos, explicou bem explicadinho, tá vendo o que seria um necromante, e nem para os que adivinham o futuro, porquanto eles vos contaminariam. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Tá? Olha, nós temos aí duas palavras que fazem referência à questão do necromante e à questão do adivinho. A primeira palavra é o of, ou magia. É a prática de quem faz um ritual, ouve vozes que trazem instrução, ou respondem questionamentos. Nada mais do que a sessão que hoje o espiritismo codificado chama de sessão espírita. Consultar espírito dos mortos. Só os espíritas fazem isso? Não, só eles sistematizaram e codificaram essa prática. Entretanto, ela também é vista, né, em diversas outras religiões, sejam elas nórdicas, sejam elas médio-orientais, sejam elas, inclusive, as religiões de matriz africana. Então, essa consulta, esse ritual é biblicamente proibido, tá bom? Aí nós temos uma figura que retrata um momento bíblico onde Saul já não tinha mais orientação de Deus, nem por profeta, nem por sonhos, e nem por Urim e Tumim, que eram duas pedras que normalmente estavam sob posse do sumo sacerdote e serviam para consultar a Deus em questões cuja resposta poderia ser sim ou não. E aí ele, então, no desespero de não ter orientação divina, vai a uma bruxa que invoca o espírito de Samuel. E aí esse suposto espírito de Samuel sobe da terra e recrimina Saul por tê-lo tirado do descanso. E ainda adianta o futuro dizendo que no dia seguinte, àquela mesma hora, o Saul já estaria morto e os filhos dele também. Esse fato se realiza realmente nos capítulos seguintes e cria uma grande divisão no meio dos cristãos que analisam o texto, porque a grande maioria crê, inclusive eu, que é impossível o espírito voltar do mundo dos mortos, né? E uma grande minoria, mesmo sabendo que é impossível, atribui esse aparecimento do suposto Samuel a uma autorização específica, né, e especial da parte de Deus para que ele se fizesse ouvir por Saul. Certo? Bom, vamos parando por aqui, porque a próxima proibição é de não praticar a feitiçaria. Tá bom? Graça e paz a vocês, até a próxima aula.